para mais algumas propriedades aqui dos nossos limites, né? Lembrando que nós estamos tratando sobre algumas coisinhas que vamos ter que assumir, né? Então, por exemplo, x tendendo a de f de x, nós vamos ter essa função. Nós vamos ter o limite também de x tendendo a de g de x, ok? E nós vamos acreditar que esse daqui, vamos considerar, né, para ser mais exato, que c nós estamos tratando de uma constante. Beleza? Então, vamos para mais uma propriedade. Então, por exemplo, se eu tiver, isso aqui é a propriedade 6. Então, se eu tiver aqui um limite, ok? De x tendendo a, como a gente já falou antes, da função f de x. Então, essa função está com o valor sendo passado para dentro dela, tendendo a x, e o limite dela está sendo elevado a um número n. Então, veja que eu não estou multiplicando a função dentro dela. Não estou fazendo a função elevada ao quadrado. Eu estou fazendo o resultado do limite elevado ao quadrado. Isso daqui, galera, é diferente disso. Tá? De x tendendo a A, de f de x elevado a n. É diferente. Isso é diferente disso. Este da esquerda, eu estou elevando o resultado do limite a uma potência n. A este daqui, eu estou tendo o limite de uma função elevada a n. São duas coisas diferentes. Tá? Então, partindo que nós estamos tratando deste daqui primeiro, que inclusive eu vou até apagar aqui, que para não confundir, ok? Vou até apagar aqui. Então, este daqui nada mais é que o quê? Nada mais é que o nosso limite, né? Então, eu vou pegar o resultado do limite de x tendendo a A, ok? De f de x, e logo depois disso eu elevo isso ao quadrado. Então, se eu tiver uma potência, né, o resultado dessa função, eu tenho uma função ali dentro, o resultado do limite sendo elevado ao quadrado, ao cubo, seja lá qual potência que for, nada mais é que o limite da função elevado a essa potência. Tá? Então, toma muito cuidado disso. Não confundam com o limite da função elevada a tal coisa. Aqui nós estamos falando do resultado do limite elevado a determinada função, a determinada potência. Beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho 7. Ok? A propriedade 7 nada mais é que quando eu tenho um limite de x tendendo a A e eu tenho um c. Então, por exemplo, o limite de x tendendo a A de uma determinada constante, então se eu tenho uma constante dentro da minha função, nada mais é do que a constante em si. Por que disso? Então, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, tipo 2x mais 1, esse x aqui é o que vai variar. Então, eu vou até colocar aqui o exemplo, que eu acho que fica até mais fácil. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um limite de x tendendo a 1, algo bem bobo, tá? De 2x mais 1. Então, se eu separar isso daqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o limite de x tendendo a 1. Eu vou separar parte por parte. Eu vou fazer aqui 2x. Essa primeira coisa que nós estamos fazendo, ó, limite de x tendendo a 1 de 1. Então, a primeira parte que nós usamos aqui, a primeira propriedade que nós estamos utilizando nessa parte é a propriedade da soma. Então, como já diz o próprio nome, o limite de uma soma é a soma de seus respectivos limites. Partindo para a segunda parte, que nós temos uma função à nossa esquerda e nós temos uma função à nossa direita, veja que aqui eu tenho uma constante, eu tenho um valor multiplicando a minha variável. Então, aqui nada mais é que 2 vezes o limite de x tendendo a 1 de x, mais, como eu já havia dito aqui, sendo o limite de x tendendo a de uma determinada constante, como essa constante ela não varia conforme a variável, pois afinal de contas, como já diz o próprio nome, é constante, aquele valor permanece, nada mais é que ela mesma, que é 1, tá bom? Eu só não vou continuar a partir daqui, né, porque a partir daqui a gente vai começar a resolver os exercícios. Se você conseguir pegar aqui, né, se você conseguir resolver, tenta resolver aí de cabeça, beleza? Então vamos para a propriedade 8. A propriedade 8, ela já vai responder essa parte daqui de cima. Então eu tenho um limite de x tendendo a
de x, ele é igual ao quê? Ele é igual a A. Então, se o meu x, se eu tenho simplesmente só a variável x, variável z, seja lá qual variável for que está sendo considerada no nosso limite, se ela estiver sozinha, eu posso pegar e substituir pelo próprio valor dela, pelo próprio valor que está tendendo esse limite. Então, voltemos aqui para o nosso lado. Voltemos aqui. É porque o mouse ele fica bem do lado da mesinha. Quando eu pego o teclado, eu pego... Ô, Cacilda! Eu pego assim, né? Eu pego assim. Aí a pontinha, ela rela na mesinha digitalizadora, aí acaba mexendo. Por isso que acaba mexendo de vez em quando aqui. Então, vamos lá. Então, continuemos aqui a nossa função. O que sobrou? Sobrou exatamente esta propriedade, que é a propriedade 7, a propriedade 8, perdão, ela sobrou exatamente aqui. Então, o que eu faço? Eu simplesmente substituo o meu x por 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 1, que o resultado é 3. E acabou. Esse é o resultado. O limite dessa função, quando x tende a 1, é 3. E acabou. Esse é o nosso resultado. Tá bom? Agora continuemos aqui quando nós vamos passar para a próxima propriedade, que estamos falando da propriedade 9. Nada mais é que o quê? É o limite de x tendendo a A, quando nós temos um x elevado a uma potência, é um valor de x elevado à potência. Veja que, como eu disse, é diferente daquela situação lá em cima, quando nós estamos elevando o resultado do limite a uma determinada potência. Aqui nós temos um caso ao qual nós temos um x elevado a uma determinada potência. O x sozinho a uma determinada potência nada mais é do que a elevado a esse x. Vou fazer uma outra função bem bobinha para nós podermos ver, tá? Então nós temos aqui um limite de x tendendo a 1, tá? De 2 vezes x ao quadrado mais 1. É quase a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui, eu vou ter o limite do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer parte por parte, que é para nós vermos propriedade por propriedade, tá bom? Então eu vou ter aqui 2 vezes o limite de x tendendo a 1 de x elevado ao quadrado, mais o limite de x tendendo a 1 de 1. Então aqui nós temos o quê? A propriedade da constante, da multiplicação por constante, que é este pedaço aqui, e nós estamos dividindo aqui a propriedade da soma, que nós pegamos ali a soma do nosso valor. E se nós continuarmos aqui, nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade uma propriedade 9. Ao contrário da propriedade 8, que aqui nós não tínhamos nenhum outro valor, a propriedade 9 quer dizer o quê? Se eu tenho esse meu x, ele está sozinho dentro de um determinado limite, não tem nada que o impeça, né? Ele não está sendo dividido por algum outro valor, não está sendo dividido por zero, nem nada do tipo. Né? Ele não é um valor que não exista. E ele está sendo elevado por uma determinada potência, e esse x ele tende a um determinado valor, por exemplo, o valor A, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse x e substituir por A. O meu A, neste caso, é 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que aqui é a propriedade da constante. Se eu tenho uma constante dentro do meu limite, nada mais é do que eu substituir esse constante, também vai ser igual a 3. Tá? Por quê? Porque eu coloquei 1 e 1 é o mais fácil para a gente poder resolver, porque é um cálculo bem facinho para nós resolvermos. Tá? Partindo de potências, né, nós podemos colocar a 10ª propriedade que nós temos aqui também, que se eu tenho um limite, ok? Onde x está tendendo a A, e eu tenho uma raiz de n, raiz quadrada, raiz cúbica, seja lá qual número que for, e ela aqui dentro dela tem uma função de x, nada mais é do que o quê? Eu tenho essa raiz de potência n, ao qual vai fazer o quê? Vai tirar a raiz do limite de x tendendo a A de uma função, da minha função x. Beleza? Então esse também é uma outra propriedade ao qual nós temos aqui. Agora nos próximos 2 exemplos, né, depois eu vou fazer nos próximos vídeos, e um desses exemplos eu vou mostrar sobre a propriedade da substituição direta e quando nós podemos fazer ou não, tá? No próximo vídeo um exemplo, depois no outro nós vamos falar sobre a propriedade da substituição direta. Beleza, meus queridos e queridas?
Beijos na bunda. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para vocês saberem quando sairão os próximos vídeos. Atualmente os vídeos estão saindo de sábado. E se você for um membro do canal, você tem acesso aos vídeos antes da galera, né, antes do sábado, e vídeos com acesso exclusivo somente para membros. Beleza, meus queridos? Os vídeos que começam com M são só para membros. Belezinhas, queridinhos e queridinhas? Beijos na bunda, até mais.